Eu fiz questão de gravar este vídeo com essa camiseta, Apocalipse 9:16, que fala sobre Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque o fim de todas as coisas está chegando. Estamos atualmente na dispensação da graça, mas até mesmo a dispensação da graça está chegando ao fim, porque os sinais estão aí para quem quiser ver os sinais da volta de Jesus. Se você não sabe o que é dispensação, tem um vídeo aqui a respeito disso, a respeito das 7 dispensações. Mas hoje eu quero falar a respeito desse sermão. Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards. Ele pregou esse sermão na igreja de Enfield, Connecticut, nos Estados Unidos, no dia 8 de julho de 1741. E dizem os registros históricos que as pessoas choraram tanto durante a pregação e ficaram tão abaladas, tão chocadas com essa pregação, que muitos dos que estavam ali se agarravam nos pilares do templo com medo de serem puxados para o inferno. Porque a realidade é que, infelizmente, a maioria, não digo a maioria, né, mas muitos pregadores não pregam mais a respeito de arrependimento, de confissão de pecados, de reconciliação com Deus. Nós vemos muitas igrejas, e igrejas lotadas, onde se prega mais sobre conquista, vitória, poder, unção, bens materiais. Como diz uma música que a Suede Silva gravou, por que parar de falar do céu, só falar de bens materiais? Porque é o que está acontecendo hoje, em muitos lugares. As pessoas querem ouvir apenas aquele que agrada os seus ouvidos. Não se prega mais, é muito difícil você encontrar em muitas igrejas pregações que realmente tragam resposta aos anseios, às dúvidas, às dificuldades do ser humano. São pregações tipo coach, são pregações motivacionais, pregações antropocêntricas, voltadas só para o ser humano, e deixam Cristo de lado, deixam o evangelho, o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho de Jesus Cristo de lado. E esta é uma daquelas pregações que pregaram o genuíno evangelho de Jesus Cristo. O pastor Jonathan Edwards era presbiteriano, mas o conteúdo da mensagem dele poderia ser classificado como uma pregação pentecostal raiz, uma pregação assembleiana, porque é uma pregação que realmente que faz as pessoas refletirem a respeito da situação das vidas delas. E quem foi Jonathan Edwards? Eu falarei resumidamente a biografia dele. Ele nasceu em East Windsor, Connecticut, no dia 5 de outubro de 1703. O pai dele era um ministro congregacional, e ele era também um filósofo, e desde os 12 anos ele era precoce e religioso. Ele escreveu a uma das suas irmãs: pela maravilhosa bondade e misericórdia de Deus, houve neste lugar uma extraordinária atuação e derramamento do Espírito de Deus. Tenho razões para pensar que agora diminuiu em certa medida, mas espero que não muito. Cerca de 13 pessoas uniram-se à igreja no estado de plena comunhão. E aí, após mencionar os convertidos nessa carta às suas irmãs, ele acrescentou: acho que muitas vezes mais de 30 pessoas se reúnem às segundas-feiras para falar com o Pai acerca de condição de suas almas. Ou seja, ele estava muito preocupado com o interesse das pessoas em falar a respeito o interesse das pessoas pelo Evangelho, porque as pessoas estavam vivendo. Nós vemos muito hoje em dia no mundo, né, pessoas vivendo suas vidas normais, vivendo a sua vida assim de individualismo, até de egoísmo, de uma certa forma, pensando somente em si próprias, esquecendo dos outros. E muitas vezes vai lá no domingo,
vai para a igreja, tal, assiste os cultos, daí eles não participam dos cultos, eles assistem os cultos, na verdade, né? Eles querem só assistir o culto, como se estivesse assistindo algo na televisão, e vão embora. Às vezes mal conversa com o irmão, mal interage com os irmãos da igreja, só assiste o culto e vai embora. Como se estivesse consumindo alguma coisa. Então, essa já era a realidade naquela época. E nós estávamos falando de um período pré-revolução industrial. A Revolução Industrial começou lá por volta de 1740 no Reino Unido, aí se estendeu até os Estados Unidos. Então, o lar de Jonathan Edwards, ele estimulou a vida espiritual, a vida intelectual, começou a estudar latim aos 6 anos, aos 13 também já havia adquirido um respeitável conhecimento de grego e hebraico. Aí ele estudou 4 anos no colégio do Yale, em New Haven, obteve grau de bacharel em 1720, com 18 anos, né? Não, 17, né? Ele nasceu em 1703, então com 17 anos ele teve grau de bacharel. Bem jovem ainda. Aí obteve o grau de mestre em 1722, com 19 anos. Pastoreou uma igreja presbiteriana em Nova York por 8 meses, entre 1722 e 1723. Foi professor assistente em Yale por 2 anos, em 1726, aos 23 anos de idade. Ele passou a trabalhar como pastor assistente de Solomon Stoddard, que era avô dele, o famoso ministro da igreja de Northampton, Massachusetts. Essa igreja era provavelmente a maior e mais influente da província, no caso, né? Por enquanto era província, depois virou estado, a exceção de Boston, que é a principal cidade, a cidade mais conhecida de Massachusetts. Aí essa igreja já chegou a ter 620 membros, incluindo quase toda a população adulta da cidade. Ele é introvertido, tímido, quieto, falava pouco, né? Melancólico, né? Lembra, parecido muito comigo. Iniciou seus estudos na faculdade aos 13 anos e formou-se como orador oficial. As pessoas diziam que faltava cordialidade, que ele era muito tímido, né? Ele era muito fechado. Aí quem começou, né? Quem começou a fazer com que ele se soltasse foi a Sarah Pierpont, né? Com quem ele começou a se relacionar em 1723, quando ele foi professor na Universidade de Yale. Ele tinha 20 anos de idade e Sarah tinha 13 anos. Sarah era ainda adolescente. Então ele esperou a Sarah crescer para eles poderem se casar. Aí então eles passaram a caminhar juntos, conversar, se relacionar. No dia 28 de julho de 1927, Jonathan Edwards e Sarah Pierpont se casaram. E Sarah Pierpont tinha 17 anos e deixa eu ver. Tinha 20 anos, Sarah 13, então tinha 24. Jonathan tinha 24 anos e Sarah tinha 17. Ela era filha de James Pierpont, conhecido pastor da igreja de New Haven, bisneto do primeiro prefeito de Nova York. Então havia grande harmonia, amor, companheirismo e tal. Gostavam de andar a cavalo ao cair da tarde para poderem conversar. Eles sempre tinham os momentos devocionais. E aí, no caso, ela influenciou muito o ministério de Jonathan. Então ela era extremamente compreensiva, extremamente... ela entendia a dedicação do marido aos estudos, sabia que ele não gostava de ser interrompido quando ele estava estudando. Então ela respeitava os momentos de estudo do marido, nem mesmo para jantar. Então ela entendia perfeitamente a dedicação que ele tinha aos estudos, principalmente para a pregação do evangelho. Então o Edwards escreveu em seu diário, né? Jonathan Edwards escreveu em seu diário: frequentemente tenho visões muito comoventes de minha própria pecaminosidade e perversidade a ponto de me levar ao choro alto, quase sempre me forço a ficar a sós. Então ele era uma pessoa muito emotiva, ele chorava na presença de Deus. O Samuel Hopkins escreveu sobre Sarah, a esposa dele. Enquanto ela tratava o seu marido com acatamento e inteiro respeito, não poupava esforço para conformar-se às inclinações dele e tornar tudo em família agradável e prazeroso.
fazendo disso a sua maior glória e o modo como poderia servir melhor a Deus e a sua geração e a nossa, inclusive. E isso tornava-se um meio de promover o benefício e a felicidade do seu marido. Então ela sabia, ela era compreensiva quanto à personalidade do marido e tornava o ambiente familiar o mais feliz possível, o mais saudável possível, até para que o Jonathan se abrisse mais, interagisse mais com a família e tal. Então, praticamente toda a vida da família Edwards girava em torno do ministério de Jonathan. Uma das notas do diário dele dizia: penso que ao ressuscitar de madrugada, Cristo nos recomendou a levantar bem cedo pela manhã. Então ele acordava com as galinhas, no ditado. Então, durante anos a rotina da família era acordar cedo junto com ele, ler um capítulo da Bíblia à luz de velas e orar, pedindo a bênção de Deus para aquele novo dia. Então não era uma vida monótona, né? Ele estudava 13 horas por dia, incluindo muita preparação para os domingos com o ensino bíblico. Também incluía os momentos em que Sara ia conversar, quando os membros da igreja paravam para uma oração ou aconselhamento. Eles tiveram 11 filhos, todos os quais chegaram à idade adulta, fato raro naqueles dias, porque havia muita mortalidade infantil por conta das doenças. Em 1900, um repórter identificou 1.400 descendentes do casal Edwards. Entre eles houve 15 dirigentes de escolas superiores, 65 professores, 100 advogados, 66 médicos, 80 ocupantes de cargos públicos, inclusive 3 senadores e 3 governadores de estados, além de banqueiros, empresários e missionários. A afeição de Jonathan e Sarah um pelo outro e a rotina devocional regular em família foram alicerces firmes para os 11 filhos, o que também teve doce e piedoso efeito em alguns dos visitantes da família Edwards, como George Whitefield, que sobre eles comentou: senti grande satisfação por estar na casa dos Edwards. Ele é um filho de Abraão e tem uma filha de Abraão como esposa. Que casal agradável. Seus filhos não se vestiam de cetim e seda, mas de traje simples, como os filhos daqueles que em todas as coisas devem ser exemplos da simplicidade de Cristo. Isso é um grande contraste se nós compararmos com muitas lideranças cristãs de hoje e seus filhos, seus parentes, né, que vivem, né, na pompa, na ostentação, enfim, não quero me aprofundar muito nesse assunto, senão dá treta. Mas é a realidade, né? E isso tem tudo a ver com a pregação, que eu farei questão de ler a pregação na íntegra, né? Prepare-se já, porque eu não sei quanto tempo durará esse vídeo, pode ser que dure mais uma hora, mas eu quero ler a pregação na íntegra. São 14 páginas, eu creio que dará para ler a pregação na íntegra. Deixa eu ver aqui mais. A Sarah, ainda sobre o que o George Whitefield falou sobre a família, né? A Sarah é uma mulher adornada de um espírito manso e tranquilo, alguém que fala de maneira firme e franca das coisas de Deus. Parece ter tão auxiliador para seu marido que isso me fez renovar aquelas orações, as quais por muitos meses tenho feito a Deus, para que se agrade em me enviar uma filha de Abraão para ser minha esposa. Aí no ano seguinte o George Whitefield se casou. E aí o Jonathan sempre alertava aos filhos a respeito da proximidade da morte. Então, para que eles pensassem bem naquilo tudo aquilo que eles fariam, tudo aquilo que eles fizessem, que eles tomassem muito cuidado, porque a morte poderia chegar a qualquer momento. Eles poderiam, né, se eles não permanecessem fiéis a Deus, eles poderiam ir para o inferno. Então é mais ou menos isso que ele falava. Em 1729, com a morte do Solomon Stoddard, Jonathan tornou-se o pastor titular da igreja de Northampton, na qual, através de sua poderosa pregação, ocorreu um grande avivamento 5 anos mais tarde, conhecido como o Grande Despertamento, que começou aproximadamente entre 1734 e 1735 e foi até meados de 1744. É um período de grande avivamento nos Estados Unidos. Ele teve seus primórdios alguns anos antes entre os presbiterianos e reformados holandeses na Pensilvânia e Nova Jersey. Cresceu com as pregações de Edwards e atingiu seu apogeu no ano de 1740 com o trabalho itinerante do grande evangelista inglês George Whitefield. Em 1750, após 23 anos de pastorado, Jonathan Edwards foi despedido pela sua igreja, a razão principal sendo a sua insistência de que somente pessoas convertidas participassem da ceia do Senhor, porque na época participava todo mundo, em contraste com a prática anterior do seu avô. No seu sermão de despedida, depois de advertir a igreja sobre as contendas que nela havia, os perigos que se apresentavam, ele concluiu: portanto, quero exortá-los sinceramente para o seu próprio bem futuro que tomem cuidado daqui em diante com o espírito contencioso. Se querem ver dias felizes, busquem a paz e empenhem-se para alcançá-la, mencionando primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Que a recente contenda sobre os termos da comunhão cristã, tendo sido a maior, também seja a última.
Agora que lhes prego o meu sermão de despedida, eu gostaria de dizer-lhes, como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios em 2 Coríntios 13, versículo 11: Quanto a mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. Aí no ano seguinte ele foi para Stockbridge, uma região remota da colônia de Massachusetts, onde trabalhou como pastor dos colonos e missionário dos índios. Em 1757, a sua excelência como educador e sua fama como teólogo e filósofo fizeram com que ele fosse convidado para ser o presidente do Colégio de Nova Jersey e a futura Universidade de Princeton. Logo que Jonathan chegou a Princeton, foi vacinado contra a rubéola. Este ainda era um procedimento experimental, então a vacina contra a rubéola ainda não tinha muito efeito. Por isso que ele acabou pegando a doença do mesmo jeito, e ele morreu no dia 22 de março de 1758. Ele tinha 55 anos. Deixa eu ver. Ele ia completar, deixa eu ver. Não, ele iria completar 55 anos, né? Tinha 54 anos. E a Sarah ainda estava em Stockbridge, na atividade de fazer as malas da família para a mudança para Princeton. Menos de 3 meses se passaram desde que Jonathan se despedira dela. Durante seus últimos minutos de vida, seus pensamentos e palavras foram para sua amada esposa. Ele sussurrou a uma de suas filhas: Parece-me ser a vontade do Senhor que vos deixe em breve. Por isso, transmita o meu amor mais sincero à minha querida esposa e diga-lhe que a união em comum que tanto tempo houve entre nós foi de tal natureza que creio que ser espiritual e que, portanto, continuará para sempre. Espero que ela encontre suporte sob tão grande tribulação e submeta-se alegremente à vontade de Deus. E alguns dias depois, a Sarah escreveu a Esther, cujo marido morrera 6 meses antes. Né? Esther era uma das filhas do casal. Minha querida filha, o que posso dizer? O santo e bom Deus nos cobriu com uma nuvem escura. Que aceitemos a correção e fiquemos em silêncio. O Senhor o fez. Deus me faz adorar a sua bondade porque tivemos o seu Pai por tanto tempo. Mas o meu Deus vive e Ele possui meu coração. Oh, que legado meu marido, seu pai nos deixou. Estamos todos entregues a Deus. E aí estou e gosto de estar. E vamos falar agora sobre a pregação propriamente dita. Então, eu faço questão de mencionar aqui o Estandarte de Cristo, que é a empresa, a instituição, né? A instituição responsável por traduzir sermões, traduzir obras de pregadores famosos, teólogos famosos. E aqui tem todas as referências, tal. Eu peguei esse PDF de graça na internet. Então, o Estandarte de Cristo foi quem disponibilizou. Então, nada mais ético, nada mais justo que fazer o seguinte, que é mencionar as fontes. Então foi, deixa eu só ver se eu acho aqui. Então, o site oestandartedecristo.com é a fonte. A tradução de Tiago Cunha, a revisão por Virgínia Santos e Camila, edição final por William Teixeira. E as citações bíblicas aqui são da versão Almeida Corrigida Fiel, que é a mesma que eu usarei aqui, que eu lerei todos os textos bíblicos e mencionados pelo pregador. E agora sim, vejamos o que ele pregou no dia 8 de julho de 1741. Faça de conta que você nunca ouviu pregação nenhuma, você nunca esteve numa igreja evangélica. A primeira vez que você entra numa igreja evangélica, aí você ouve exatamente isso aqui. Aí ele lê o texto bíblico de Deuteronômio 32, versículo 35. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Nesse versículo, a vingança de Deus é ameaçada sobre os israelitas ímpios e incrédulos que, embora fossem um povo visível de Deus e vivessem debaixo dos meios de graça, e apesar de todas as obras maravilhosas de Deus em benefício deles, permaneciam, conforme o versículo 28, sem juízo e entendimento.
Com todo o cultivo do céu, nada produziram senão fruto venenoso e amargo, conforme afirmam os 2 versículos que precedem o texto. A expressão que escolhi para minha exposição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, parece implicar o seguinte, relacionado à punição e destruição a que aqueles ímpios israelitas estavam expostos. 1. Que estavam sempre expostos à destruição, da mesma maneira que alguém que permanece ou anda em lugares escorregadios está sempre exposto à queda. Isso está implícito na maneira em que a destruição vem sobre eles, sendo representada pelos seus pés escorregando. O mesmo é expresso no Salmo 73, versículo 18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu lanças em destruição. Implica que estavam sempre expostos a súbita e inesperada destruição. Esse é o 2. A semelhança do que anda em lugares escorregadios e está a todo instante sujeito a cair, não podendo prever em momento algum se a seguir estará em pé ou no chão, e quando cai imediatamente sem aviso. Isso também está expresso no Salmo 73, versículos 18 e 19. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças de destruição, como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. 3. Outra coisa implícita é que estão sujeitos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pela mão de outro. Pela mesma maneira que o que permanece ou anda no terreno escorregadio de nada precisa além do próprio peso para derrubá-lo. 4. Que a razão de ainda não haverem caído e de não caírem agora é apenas que o tempo apontado por Deus não é chegado. Pois está dito que, quando esse tempo devido ou designado chegar, seu pé resvalará. Então serão abandonados à queda para o que já estão inclinados por seu próprio peso. Deus não mais os sustentará nesses lugares escorregadios, mas os abandonará. Então, nesse exato instante, cairão na destruição. A semelhança do que permanece em ladeiras escorregadias sobre a beira no precipício, não pode permanecer sozinho e, quando é abandonado, imediatamente cai e está perdido. A observação a partir dessas palavras que agora insistirei é, aí ele entra na doutrina. Não há nada que mantenha os ímpios um só momento fora do inferno, senão a mera boa vontade de Deus, ou seja, a soberania de Deus. Por mera boa vontade de Deus, refiro-me à sua boa vontade soberana, sua vontade livre, imune a obrigações, não sujeita a impedimento algum, nem a qualquer outra coisa, como se nada, a não ser a boa vontade de Deus, tivesse qualquer papel na preservação dos ímpios a todo instante. A verdade desta observação será evidenciada pelas seguintes observações. Aí ele levanta 10 pontos. 1. Não falta poder a Deus para lançar os ímpios a qualquer momento no inferno. Quando ele se levanta, as mãos humanas não podem ser fortes. Os mais fortes não têm poder algum para lhe resistir, nem poder se libertar de suas mãos. Ele é não apenas capaz de lançar os ímpios no inferno, mas pode fazê-lo com maior facilidade. Às vezes um príncipe terreno encontra grande dificuldade em subjugar um rebelde que encontrou meios de se fortificar e se fortalecer pelo número de seus seguidores. Mas isso não ocorre com Deus. Não há fortaleza que seja defesa contra o seu poder. Ainda que as mãos se juntem, vastas multidões de inimigos de Deus se combinem e se associem, são facilmente esmiuçados em pedaços. São como grandes monstros de palha seca e leve diante do furacão, ou grandes quantidades de restolho seco diante de chamas devoradoras. Achamos fácil pisar e esmagar um verme que vemos rastejar no chão. Da mesma forma é fácil cortar ou queimar um fio fino que sustenta algo. Assim também é fácil para Deus, quando lhe agrada, lançar os seus inimigos nas profundezas do inferno. Quem somos nós para que pensemos permanecer perante ele, diante de cuja repreensão a terra treme, diante de quem as rochas são subjugadas? 2. Eles merecem ser lançados no inferno, de modo que a justiça divina jamais se interpõe. Não há impedimento para que Deus use seu poder a qualquer momento para destruí-los. Sim, ao contrário, a justiça clama alto por punição infinita pelos seus pecados. A justiça divina fala acerca da árvore que produz uvas como as de Sodoma, como está em Lucas 13, versículo 7. Mas eu lerei a parábola toda para contextualizar. E Jesus dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. A espada da justiça divina está a todo momento se revolvendo sobre suas cabeças, e não é nada senão a mão da misericórdia livre de Deus e a sua mera vontade que a segura. Ou seja, Deus só não destrói de vez os ímpios, inclusive o próprio diabo, por causa da sua misericórdia. 3.
eles já estão sob uma sentença de condenação ao inferno. Não apenas merecem como justiça ser lançados lá, mas a sentença da lei de Deus, essa eterna e imutável regra da justiça que Deus fixou entre si e a humanidade, é posta contra eles e permanece em oposição a eles, de modo que já estão destinados ao inferno. Como Jesus disse a Nicodemos, lá em João 3, versículo 18. Eu lerei o versículo 17 também, para contextualizar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É fácil. Quem crê e permanece fiel, obviamente, ele é salvo, e quem não crê já está condenado, ou seja, a condenação, toda a humanidade já está condenada. Inclusive ele fala aqui sobre as crianças. No final do sermão dele, ele fala sobre as crianças. Que muitas pessoas acreditam que as crianças serão salvas por causa da inocência, que as crianças que nunca ouviram falar do Evangelho serão salvas. Mas se nós pararmos para pensar, toda a humanidade já está condenada ao inferno. Somente aqueles que conhecerem Jesus e se permanecerem fiéis a Ele serão salvos. E aqueles que não conhecerem a tempo já estão condenados. Ah, mas aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho ao longo de toda a história... infelizmente, né, não tem por onde escapar. Mas continuemos aqui. Agora, ainda no ponto 3 da doutrina. Desse modo, todo homem não convertido pertence propriamente ao inferno. Lá é o seu lugar, de lá ele procede. Como Jesus falou em João capítulo 8, versículo 23. E Jesus dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Então, Jesus veio a esse mundo para resgatar do inferno aqueles que estavam condenados ao inferno. 4. Eles são agora os objetos do mesmo furor e ira de Deus que são expressos nos tormentos do inferno. E a razão pela qual não desce para lá a qualquer instante não é porque Deus, em cujo poder se encontra, não esteja muito irado com eles, como está com as muitas miseráveis criaturas agora atormentadas no inferno, que lá sentem e suportam a fúria de sua ira. Sim, Deus está muito mais irado com muitos que estão agora na terra. Sim, sem dúvidas, com muitos que estão agora nessa congregação. Ou seja, ele fala inclusive do pessoal que está lá assistindo a pregação dele. Que podem estar tranquilos do que com muitos que estão nas chamas do inferno. Portanto, não é porque Deus ignora suas impiedades e não se ressinta delas, que não afrouxa suas mãos e os elimina. Deus não é de forma alguma como eles, embora possa imaginá-lo assim. A sua ira arde contra eles, sua condenação não dorme, o abismo está preparado. O fogo está pronto, o forno já está quente, pronto para recebê-los. As chamas ora rugem e brilham. A espada reluzente está afiada e suspensa sobre eles, o abismo abriu sua boca debaixo deles. Ou seja, se Deus eliminasse todos os seus inimigos no mesmo instante que cometesse qualquer pecado, ele se igualaria aos ímpios. Mas Deus, por sua misericórdia, como Deus é um Deus, como o único verdadeiro Deus é Deus de misericórdia, ele não se iguala àqueles que se afastam dele. 5. O diabo está pronto para cair sobre eles e abatê-los como sua possessão no momento em que Deus o permitir. Eles lhe pertencem, têm suas almas em sua posse e sob seu domínio. A Escritura os representa como seus bens, como está lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 12, mas eu lerei os do 11 ao 13 para contextualizar. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também que, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial e o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Os demônios os espreitam, estão sempre à sua mão direita. Permanecem aguardando por eles como leões famintos que veem a presa e esperam tê-la, mas no momento são contidos. Igual aconteceu lá na Cova dos Leões, onde Daniel foi jogado. E os anjos, né, Deus, por meio dos anjos,
impediu que os leões matassem Daniel. Os leões estavam famintos, porque os persas deixavam os leões famintos de propósito para devorarem aqueles que fossem lançados lá dentro. Então os leões jejuaram, como diz o cântico. Aí quando Daniel foi tirado de lá, e os verdadeiros, aqueles que o haviam denunciado, foram lançados lá dentro, antes mesmo de chegarem até o fundo da cova, os leões já despedaçaram os inimigos de Daniel. 6. Reino nas almas dos ímpios aqueles princípios infernais que agora mesmo os inflamariam e incendiariam no fogo do inferno se Deus não os restringisse. Aposto na própria natureza do homem carnal um fundamento para os tormentos do inferno. Aqueles princípios corruptos com poder reinante em plena posse deles que são as sementes do fogo do inferno. Esses são princípios ativos e poderosos, extremamente violentos em sua natureza, e se não fosse pela mão restringente de Deus sobre tais princípios, logo explodiriam, se inflamariam à semelhança do que as mesmas corrupções e a mesma inimizade fazem nos corações das almas condenadas, e gerariam os mesmos tormentos que geram naquelas. As almas dos ímpios são comparadas na Escritura ao mar bravo, como está lá, deixa eu ver aqui, em Isaías 57, versículo 20. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. No momento, Deus restringe a impiedade deles pelo seu imenso poder, assim como faz as ondas raivosas do mar enfurecido, dizendo, conforme aqui ele menciona Jó 38:11, mas leia o versículo 10 também para contextualizar. Deus falando para Jó, por meio do redemoinho. Quando eu lhe tracei limites ao mar, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Mas se Deus retirasse esse poder restringente, logo a impiedade carregaria tudo diante de si. O pecado é a ruína e a miséria da alma. É destrutivo em sua natureza, e se Deus o deixasse sem restrição, nada mais seria necessário para tornar a alma perfeitamente miserável. A corrupção do coração humano é ilimitada e desmedida em sua fúria. Enquanto os ímpios vivem aqui, é como fogo preso pelas restrições de Deus. De outro modo, se fosse deixada livre, porém enchamos o curso da natureza. E assim como o coração agora é um poço de pecado, se esse não fosse restringido, imediatamente tornaria a alma em um forno ardente e uma fornalha de fogo e enxofre. 7. Não representa segurança para os ímpios, nem sequer por um instante que não haja meios visíveis de morte às vistas. Não representa segurança para um homem natural que esteja agora com saúde e que não veja por que modo poderia partir de imediato no mundo por ocidente, e que não haja nenhum perigo visível em suas circunstâncias. A manifesta e contínua experiência do mundo em todas as eras mostra que isso tudo não é evidência de que o homem não esteja agora mesmo às margens da eternidade e que seu próximo passo não será no outro mundo. Os meios invisíveis e impensáveis das pessoas repentinamente saírem do mundo são inumeráveis e inconcebíveis. Os não convertidos andam sobre o abismo do inferno em uma superfície podre, e há inúmeros lugares nela que são frágeis e não suportarão seus pesos, e esses lugares não são percebidos. É como uma ponte, aquela ponte de madeira com as tábuas podres. Você tem que, se você não tem onde segurar, né, na ponte, você acaba caindo. Então você tem que saber onde pisa. Se você pisa no lugar frágil, você acaba caindo, e mesmo que você se pendure para se salvar, acaba caindo do mesmo jeito se outra tábua for podre também. Deixa eu ver. As flechas da morte voam invisíveis ao meio-dia, e a vista mais acurada não as vê. Deus tem tão diferentes e insondáveis meios de tirar os ímpios do mundo e mandá-los ao inferno, que não há nada que faça crer que se necessite de um milagre que precise sair do curso ordinário de sua providência para destruir o ímpio no momento que desejar. Todos os meios de arrancar os ímpios do mundo estão de tal modo nas suas mãos e tão completa e absolutamente sujeitos ao seu poder e determinação, que se ele nunca fizesse uso de meios e esses estivessem excluídos dessa consideração, isso de modo algum faria com que a ida repentina dos ímpios ao inferno dependesse menos da mera vontade de Deus. 8. A prudência dos homens naturais e seu cuidado para preservar as próprias vidas ou o cuidado de outros para preservá-las não os assegura nem por um instante. A isso também a providência divina e a experiência universal prestam abundante testemunho. A clara evidência de que a própria sabedoria dos homens não os livra da morte, pois se assim o fosse, veríamos alguma diferença entre os sábios e os prudentes do mundo e os demais com relação à sua suscetibilidade para uma morte repentina e inesperada.
Mas como é de fato? Como está lá em Eclesiastes, ele se menciona Eclesiastes 2, versículo 16, mas lerei versículo 15 também para contextualizar. Assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá ao mim. Assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isto era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Se bem que, se pararmos para pensar, as pessoas se lembram muito mais dos fracassos dos outros do que o que as pessoas fizeram de ruim do que o que as pessoas fizeram de bom. Mas enfim. Agora vamos para o 9. Todos os esforços e esquemas que os ímpios usam para escapar do inferno, ao mesmo tempo em que insistem em rejeitar a Cristo e permanecem, portanto, na impiedade, não os asseguram um só instante do inferno. Quase todo homem natural que ouve acerca do inferno se gaba de que escapará dele. Ele depende de si próprio para sua segurança e se exalta naquilo que faz, no que está fazendo, no que pretende fazer. Cada um esquematiza as coisas em sua mente sobre como evitar a condenação e se exalta de que planejou muito bem para si mesmo e que seu esquema não falhará. Houve, na verdade, que poucos são salvos e que a maior parte dos que já morreram foram para o inferno. Contudo, cada um imagina que ajustou as coisas melhor para seu escape do que os outros. Ele não pretende vir a esse lugar de tormento e diz consigo mesmo que pretende ter o cuidado efetivo e ordenar as coisas de modo que não haja falha. É o que muitas pessoas fazem hoje em dia quando elas constroem todo um patrimônio, eles constroem a melhor casa, se mudam para o melhor lugar, né? Acham que viverão para sempre, que terão uma vida de prosperidade, luxo, enfim, que estarão a salvo de tudo e de todos, constroem um bunker embaixo da casa, caso caia uma bomba, um míssil em cima da casa, destrua tudo, aí fica lá no bunker. Enfim, as pessoas parecem que estão preparadas para tudo. Acham que estão preparadas para tudo, mas na verdade não estão, porque de Deus ninguém escapa. Claro que aqueles que permanecerem fiéis a Cristo, aqueles que permanecerem com suas vidas totalmente dentro da vontade de Deus, eles serão salvos, né? A misericórdia de Deus os alcançará. Mas aqueles que não agirem assim, não terão escapatória. Mas os tolos, filhos dos homens, iludem-se miseravelmente em seus próprios esquemas e na confiança em sua própria força e sabedoria. Eles não confiam senão numa sombra. A maior parte dos que viveram até aqui sob os mesmos meios de graça e agora estão mortos, sem dúvidas foram para o inferno. Isso não aconteceu porque não fossem tão sábios quanto os que estão vivos. Não foi porque não tenham ordenado bem as coisas para assegurarem seu escape. Se pudéssemos falar com eles e questioná-los por um, quanto se esperavam quando vivos e quando ouviam sobre o inferno serem eles próprios objetos dessa miséria, sem dúvidas ouviríamos a todos replicarem: não, jamais pretendi chegar aqui. Eu tinha ajeitado as coisas de outra forma em minha mente. Pensei que tinha planejado bem, que meu esquema era bom, desejava tomar cuidado de verdade, mas tudo aconteceu inesperadamente. Não esperava por aquilo então, nem daquele modo. Veio como ladrão. A morte me surpreendeu. A ira de Deus foi rápida demais para mim. Oh, minha maldita tolice! Estava me gabando e me agradando com vãos sonhos sobre o que faria no futuro, e quando dizia paz e segurança, veio sobre mim repentina destruição. Como diz lá, 1 Tessalonicenses 5, versículos 1 a 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 10. Deus não se impôs nenhuma obrigação por nenhuma promessa de manter os não convertidos fora do inferno sequer por um momento. Ele certamente não fez promessas, seja de vida eterna, ou libertação, ou preservação da morte eterna, a não ser aos que estão dentro do pacto da graça, das promessas que são dadas em Cristo. Lembrando que estamos falando de um pastor presbiteriano. Aqui ele fala de pacto da graça, mas podemos dizer assim, para não entrar naquela treta lá de predestinação, livre-arbítrio, podemos dizer que aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que continuam fiéis, no caso, a Jesus Cristo, que vivem de acordo com a palavra de Deus, eles estão selados, eles estão protegidos. É claro que se eles saírem dessa graça, se eles se apostatarem da fé, como infelizmente muitos cristãos apostataram, muitos famosos inclusive se apostataram,
se ele não se arrepender a tempo, eles vão para o inferno também. Isso é óbvio, né? Então eu creio sim que o cristão que se afastar de Deus, ele perderá a salvação. E no vídeo que eu gravei a respeito disso, né, do cristão perder a salvação, eu mencionei textos bíblicos e tal, e eu enumerei alguns pontos da doutrina presbiteriana, né, o tal do tulipe, né, que quando você vê um presbiteriano com uma tulipa, é porque ele é uma referência aos 5 pontos da doutrina presbiteriana, né, que é depravação total, graça irresistível, livre, eu não lembro todos agora, mas tem a ver com, ainda também como fala, perseverança dos santos, tudo mais. Então, a perseverança dos santos, se não me engano, é a última parte do tulipe. A perseverança dos santos, ela ocorre quando o cristão fiel, ele permanece fiel a Jesus Cristo, não se afasta da presença dele. E então foi. Agora deixa eu ver onde eu parei aqui. Ok, eu falei do Pacto da Graça, né? Deixa eu ler de novo aqui. Ele certamente não fez promessas, seja de vida eterna, de libertação e preservação da morte eterna, nos seres que estão dentro do Pacto da Graça, nas promessas que são dadas em Cristo, em quem todas as promessas são sim e amém. Mas certamente aqueles que não são filhos do pacto não têm interesse nas promessas do Pacto da Graça, estes que não creem nelas nem têm interesse no mediador do pacto. De modo que, ainda que alguns tenham imaginado ou pretendido muitas coisas sobre as promessas feitas aos homens naturais que sinceramente buscam e batem a porta, está claro e manifesto que, por maiores que sejam os esforços que o homem natural tome na religião, sejam quais forem suas preces até que creiam em Cristo, Deus não tem obrigação alguma de salvá-los da destruição eterna. Portanto, o fato é que os não convertidos estão seguros pela mão de Deus sobre o abismo do inferno. Eles merecem o lago de fogo e já estão sentenciados a ele. Deus está terrivelmente provocado. Sua ira contra eles é tão grande quanto para com os que já estão sofrendo agora a execução da fúria da sua ira no inferno. Eles nada fazem nem ao menos para dirimir ou aplacar essa ira. Nem Deus está minimamente preso por qualquer promessa sustentada sequer por um instante. O diabo espera por eles, o inferno escancara a sua boca por eles, as chamas se ajuntam e queimam ardentemente sua espera para engoli-los. O fogo latente em seus corações está lutando para explodir e eles continuam sem interesse em qualquer mediador. Não há, portanto, meio algum às vistas para livrá-los. Em suma, eles não têm refúgio, nada em que se possam se segurar. Tudo que os preserva a cada momento é a mera vontade livre e a clemência desobrigada e desimpedida de um Deus irado. Agora, faz o seguinte. Faltam 8 páginas. Já li... são 14 páginas do total. Já li 6. Então eu creio que acho que esse vídeo deve ter no máximo 1h30. Passou de 43 minutos. Vamos para a aplicação agora. Aplicação do sermão. Primeiro ele lê o texto bíblico, lê uma referência auxiliar, que é Salmo 73, versículo 18 e 19. Expôs a doutrina referente aos pecadores nas mãos do Deus irado, e agora a aplicação do sermão. Inclusive terminando com um apelo aos que estavam assistindo. Esse assunto terrível pode ser útil para despertar as pessoas não convertidas dessa congregação. Isso que vocês ouviram a situação de todos que estiverem fora de Cristo. Esse mundo de miséria, esse lago de enxofre incandescente, está estendido amplamente debaixo de vocês. Há o terrível abismo das brilhantes chamas da ira de Deus. A boca do inferno encontra-se escancaradamente aberta e vocês não têm nada para se apoiar, nem coisa alguma em que possa se segurar. Não há nada entre vocês o inferno senão o ar, e é apenas o poder e a mera boa vontade de Deus que o sustenta. É provável que não estejam cientes dessas coisas, pois descobrem que estão fora do inferno, mas não veem a mão de Deus nisso. Vocês olham para as outras coisas, como o bom estado dos seus corpos físicos, o cuidado com suas vidas e os meios que usam para a própria preservação. Mas essas coisas, na verdade, nada são, pois se Deus retirasse sua mão, elas teriam tanto valor para impedir as suas quedas, quanto tem o ar rarefeito para sustentar uma pessoa que está suspensa nele. Lembrando que ele está falando aqui, ele está
esse sermão aqui foi pregado em 1741. Então ele está falando de acordo com os conhecimentos científicos da época. Porque hoje nós sabemos que o que sustenta o ser humano nesse mundo é a gravidade. E a gravidade, obviamente, se a mão de Deus for tirada da gravidade, né, se a gravidade ficar descontrolada, a humanidade será lançada em direção ao espaço, e até a própria estrutura geológica da Terra será, né, tornada em nada, a Terra explodirá, enfim, né, está tudo nas mãos de Deus. Deus está controlando até mesmo o funcionamento das leis da natureza. Foi Deus que criou as leis da natureza e Ele que mantém tudo em ordem, apesar do ser humano toda hora tentar destruir. Suas iniquidades os tornam tão pesados quanto o chumbo e os empurram para baixo com grande peso e pressão em direção ao inferno. Se Deus permitisse, imediatamente afundariam e rapidamente desceriam e mergulhariam no mar sem fundo. A boa saúde, o cuidado e prudência que mantêm os melhores esquemas e toda a justiça teriam tanta influência para preservá-los e mantê-los fora do inferno quanto uma teia de aranha capaz de deter uma avalanche de pedras. Não fosse pela boa vontade soberana de Deus, a terra não suportaria por um só momento, pois vocês são um fardo para ela. A criação geme por causa de vocês. Ela está sujeita ao cativeiro da corrupção involuntariamente. Não é de boa vontade que o sol brilha sobre suas cabeças, para que tenham luz para servir ao pecado e a Satanás. A terra não dá voluntariamente seus frutos para satisfazer suas luxúrias, nem é de boa vontade que serve de palco para que cometam iniquidades. Não é de bom grado que o ar serve para manter a chama da vida em suas narinas, enquanto vocês gastam suas vidas no serviço dos inimigos de Deus. A criação de Deus é boa e foi feita para que o homem servisse a Ele por meio dela, e não é de bom grado que sirva a outros propósitos e geme quando abusada com propósitos tão diretamente contrários à sua natureza e fim. O mundo os vomitaria, não fosse a mão soberana daquele que os sujeitou na esperança da redenção. Eis as nuvens negras da ira de Deus pairando agora sobre suas cabeças, carregadas de terrível tempestade, cheias de trovões, e não fosse a mão restringente de Deus, elas imediatamente arrebentariam sobre vocês. A graça soberana de Deus, no momento, refreia esse vento impetuoso, pois de outro modo ele viria com fúria e sua destruição viria como um redemoinho, e você seria como a palha que o vento dispersa. Conforme o Salmo 1, versículo 4. Eu lerei todo o Salmo 1 para contextualizar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenham sempre prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiras de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. A ira de Deus é como grandes águas que estão represadas agora. Ela aumenta mais e fica mais e mais elevada até que chega ao limite. E quanto mais é impedida, mais rápido e poderoso seu curso quando liberada. É verdade que o julgamento contra suas más obras não foi executado ainda. O ímpeto da vingança de Deus tem sido segurado. Mas enquanto isso, as suas culpas constantemente aumentam e a cada dia vocês entesouram mais ira. As águas estão constantemente crescendo e aumentam diariamente com mais força, e não há nada senão a mera boa vontade de Deus, capaz de deter o que não quer ser detido e se esforça para continuar. Se Deus apenas retirasse a sua mão das comportas do dilúvio, elas imediatamente se abririam, e as ígneas ondas da fúria e ira de Deus se derramariam com fúria inconcebível e viriam sobre vocês com poder onipotente. E se suas forças fossem 10.000 vezes maiores, ainda que fossem 10.000 vezes mais fortes que o mais tenaz demônio no inferno, isso nada representaria e nem poderiam suportá-las. O arco da ira de Deus está curvado e a flecha é ajustada no cordel. Ou seja, está assim, ó. A justiça mira a flecha nos seus corações, estica o arco, e nada, a não ser a mera boa vontade de Deus, de um Deus irado, sem qualquer promessa ou obrigação alguma, é que impede a flecha de a qualquer instante beber o sangue de vocês. Assim, todos vocês que jamais passaram por uma grande mudança de coração, pelo poderoso poder do Espírito de Deus sobre suas almas, todos que nunca nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas, e nunca foram ressuscitados da morte no pecado para um novo estado, nem antes experimentaram uma nova luz de vida, estão nas mãos de um Deus irado. Ainda que tenham reformado suas vidas em muitos aspectos, experimentado feições religiosas, possivelmente mantido uma forma de religião entre suas famílias e parentes na casa de Deus, não é nada senão sua mera boa vontade que impede que sejam agora mesmo consumidos na destruição eterna. Ainda que estejam pouco convencidos agora da verdade que ouvem, a seu tempo serão plenamente convencidos dela. Vejam o que ocorreu mesmo com aqueles que partiram nas mesmas condições que vocês estão agora, pois a destruição veio repentinamente sobre a maior parte deles.
quando não esperavam o encontro, diziam paz e segurança. Mencionando novamente o texto de 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Agora vem que aquelas coisas de que dependiam para sua paz e segurança nada mais eram que o ar rarefeito e sombras vazias. O Deus que os sustenta sobre o abismo do inferno, à semelhança de alguém que segura uma aranha ou qualquer inseto asqueroso sobre o fogo, os aborrece e está terrivelmente provocado. Sua ira contra vocês arde como fogo. Ele os vê como dignos de nada mais, senão de serem lançados no fogo. Ele é tão puro de olhos que não pode encará-los. Vocês são aos seus olhos mais abomináveis que a serpente mais odiosa é aos nossos. Vocês ofenderam infinitamente mais que o rebelde obstinado ofende a seu príncipe. Contudo, não é nada senão a sua mão que os impede de cair no fogo a qualquer momento. Não pode ser atribuído a nada mais o fato de vocês não terem ido ao inferno na noite passada, que tenham sido permitidos acordar novamente nesse mundo depois que fecharam os olhos para dormir. E não há outra razão para explicar o porquê de não terem caído no inferno desde o momento em que acordaram nessa manhã, senão que a mão de Deus os tenha sustentado. Não há outra razão a ser dada para explicar o porquê de não terem ido ao inferno, desde o momento em que sentaram aqui na casa de Deus, provocando seus olhos puros com o modo ímpio e pecaminoso de entenderem o culto solene. Sim, nada mais pode ser dado como razão do porquê vocês não são agora mesmo lançados no inferno. Então aqui certamente é a parte mais difícil, a parte mais pesada do sermão, porque aquelas pessoas que estavam assistindo, o pastor Jonathan Edwards estava afirmando que muitos que estavam assistindo naquele momento estavam ali, eram hipócritas, estavam tendo vidas falsas, estavam sendo dissimulados, estavam tendo vidas dissimuladas, estavam tendo vidas falsas, vidas fajutas, vidas cristãs de Araque, e precisavam daquele momento exato para se arrepender dos seus pecados e voltarem para Jesus. É aí que ele começa a apelar. Ó pecador, considere o temível perigo em que você se encontra. É sobre uma grande fornalha de ira, um abismo largo e sem fundo, cheio de do fogo da ira, que você está seguro pelo amor de Deus, cuja ira está tão provocada e acendida contra você quanto está contra os condenados do inferno. Você está suspenso por uma linha fina, com as chamas da ira divina lampejando em volta e prontos a todo momento para queimá-lo e consumi-lo por completo. E você ainda não tem qualquer interesse em um mediador, e nada para se agarrar em que possa salvá-lo. Nada que retire de você as chamas de ira. Nada de si mesmo, nada que tenha feito, nem que possa fazer para induzir Deus a poupá-lo um só instante. Considere aqui mais particularmente. Aqui ele expõe 2 pontos. 1. De quem é essa ira? A ira do Deus infinito. Se fosse apenas ira de homem, ainda que do mais poderoso governante, seria comparativamente pequena para ser temida. A ira dos reis é muito mais temida, especialmente dos monarcas absolutistas que têm as posses e vida de seus súditos completamente em seus domínios, a serem dispostos conforme desejarem, conforme está em Provérbios capítulo 20, versículo 2. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que o provoca a ira peca contra sua própria alma. O súdito que levar a ira um príncipe arbitrário está sujeito a sofrer os mais extremos tormentos que a arte humana possa inventar, ou o poder humano seja capaz de infligir. Mas o maior dos poderes terrenos em toda a sua majestade e poder, e quando vestidos com os maiores terrores, não são senão frágeis e desprezíveis vermes de pó em comparação com o grande e poderoso Criador do céu e Rei do céu e da terra. O que eles fazem na sua ira e quando estão revestidos pelo seu furor é pouco. Todos os reis da terra diante de Deus são como gafanhotos. São nada e menos que nada. Tanto o seu ódio quanto o seu amor são desprezíveis. A ira do grande rei dos reis é tão superior a deles quanto sua majestade, conforme está lá em Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. 2. É a ferocidade da sua ira que você está exposto. Lemos com frequência acerca da ira de Deus, conforme está lá em Isaías 59, versículo 18. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição, furor a seus adversários, recompensa a seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Assim, conforme Isaías 66, versículo 15. Porque eis que o Senhor virá com fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Também em muitos outros lugares, assim lemos
sobre o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, conforme está em Apocalipse 19, versículo 15, que é o mesmo, que é o versículo anterior a esse aqui. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele os regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tanto que, se você ler a continuação do capítulo 19, você verá que o anticristo e os seguidores são mortos apenas com o sopro da boca de Jesus, né? Que aqui é simbolizado por uma espada. Então, essa espada que mata o anticristo e os seguidores, aqui estou falando de milhões de pessoas, um exército de milhões de pessoas, o maior exército, pense no maior exército do mundo. O exército do anticristo era muito maior do que ele. Então, o próprio Jesus sozinho, apenas com o sopro da sua boca, ou com a espada aguda, conforme está lá em Apocalipse 19, ele matará o anticristo e seus seguidores. Um único anjo matou 185 mil pessoas quando o exército de Senaqueribe tentou destruir Jerusalém. O anjo, eu estou falando de anjo, matou 185 mil pessoas. Imagine o próprio Jesus Cristo, quantas pessoas não será capaz de matar? Na verdade, ele é limitado. Deus deu poder limitado a ele. Então, o Apocalipse 19 fala sobre a batalha de Armagedon e como ela termina. Agora, continuemos aqui. As palavras são deveras terríveis. Se houvesse sido apenas dito a ira de Deus, as palavras já implicariam algo que é infinitamente terrível. Mas é a fúria e ira de Deus. A fúria de Deus. A cólera de Jeová. Ó, como deve ser terrível. Quem pode proferir ou conceber que tais expressões trazem em si, mas também se diz com frequência, a fúria e a ira do Deus Todo-Poderoso. Como se fosse haver uma enorme manifestação do seu grande poder sobre os objetos de sua ira, como se a onipotência pudesse, por assim dizer, encolerizar-se e ser exercida do mesmo modo que os homens costumam mostrar suas forças quando estão no máximo de sua ira. Então qual será a consequência? O que será do pobre verme que a sofrerá? Que mãos serão fortes? E que corações suportarão? A que terrível, inexprimível e inconcebível profundidade de miséria as pobres criaturas, objetos delas, estão afundadas. A que terrível, inexprimível e inconcebível profundidade de miséria as pobres criaturas, objetos delas, serão afundadas. Considere isso vocês, ele está falando para a congregação, que estão aqui hoje e ainda permanecem em um estado não regenerado. Que Deus executará o rigor da sua ira implica que a executará sem piedade. Quando ele contemplar o extremo inexprimível do seu caso e ver os seus tormentos como sendo tão vastamente desproporcionais às suas forças, e ver como suas próprias almas estão esmagadas e afundadas, por assim dizer, em um mar infinito, então não terá compaixão de vocês, não impedirá a execução da sua ira, nem ao menos afrouxará suas mãos. Não haverá moderação, nem misericórdia da sua parte, nem Deus então impedirá seu vento impetuoso. Não se preocupará com o bem-estar de vocês, nem de forma alguma será cuidadoso de que não sofram muito de alguma outra maneira. Nada será aliviado, porque seja duro demais para vocês suportarem. Como está lá em Ezequiel 8, versículo 18. Eu lerei o versículo 17 também para contextualizar. Então me disse, vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Aqui, ao final do capítulo 8 do livro de Ezequiel, que eu menciono naquele vídeo sobre a árvore de Tamuz. Então, se você... nós estamos no dia... Deixa eu ver. Eu estou gravando esse vídeo dia 20 de setembro. Isso, 20 de setembro de 2025. Falta menos de 2 meses para... pouco mais de 2 meses, né, para o Natal. Então, muitas empresas já estão fabricando as tais das árvores. Então, antes de você pensar, você quer pensar em comprar uma árvore que falam que é de Natal, mas na verdade não é, assista o vídeo Árvore de Tamuz, que eu deixei aqui para você ver mais tarde. Deixa eu ver o que mais. Agora Deus está pronto a ter compaixão de vocês. Agora está oferecendo. E após apresentar todo esse cenário terrível, catastrófico, ele diz que Deus ainda tem compaixão. Deus só não executou a ira dele ainda sobre a humanidade, porque ele dá espera que pessoas se convertam. Então o pastor Jonathan Edwards, ele expõe isso para a congregação. O gestor da congregação deve estar morrendo, deve estar chorando de desespero, de pânico por conta do que ele acabou de falar.
Mas aí ele entra para uma outra parte do sermão, que é a oportunidade de arrependimento. Agora Deus está pronto a ter compaixão de vocês. Este é um dia de misericórdia. Ainda podem clamar agora com algum encorajamento. De que obterão misericórdia. Porém, uma vez que o dia da misericórdia tenha passado, como eu já falei aqui sobre o final da Era da Graça, que não está demorando muito para acontecer, quando a igreja for arrebatada, a Era da Graça chegará ao fim. Seus mais lamentosos e dolorosos clamores e gritos serão em vão, pois estarão completamente perdidos e afastados de Deus, quanto a qualquer preocupação com o bem-estar de vocês. Deus não lhes terá outro uso, a não ser fazer com que sofra a miséria. Continuarão a existir sem nenhum outro propósito, pois serão um vaso de ira preparado para a destruição. E não haverá outro uso para esse vaso, senão ser cheio da ira. Ser cheio de ira. Deus estará tão longe de apiedar-se de vocês quanto clamarem a Ele. Deus estará tão longe de vocês, de apiedar-se de vocês quando clamarem a Ele, que apenas rirá e zombará, como está lá em Provérbios capítulo 1, versículos 25 e 26. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisesse a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo do vosso temor. Aqui, quando não houver mais oportunidade de salvação. Quando as almas estiverem no inferno, ou então quando a igreja for arrebatada. Como são terríveis essas palavras, que são palavras do grande Deus, conforme está em Isaías 63, versículos... aqui ele menciona o capítulo 63, versículo 3, mas eu lerei do versículo 1 ao 6, para contextualizar. Quem é este que vem de Edom, de Bosa, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar, pois que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Talvez seja impossível conceber palavras que tragam em si maiores manifestações dessas três coisas, isso é, desprezo, ódio e ira de indignação. Se vocês clamarem a Deus por compaixão, Ele estará tão longe de se compadecer da sua dolorosa situação, ou mostrar-lhes a mínima preocupação ou favor que, ao contrário, apenas esmagará com os pés. Embora saiba que não pode suportar o peso de sua onipotência esmagando vocês, contudo não se importará com isso, mas os esmagará sem piedade até que sejam esmagados, e o sangue será salpicado sobre suas vestes a ponto de manchá-los por completo. Ele não apenas os odiará, mas os terá no maior desprezo. Não será repensado lugar algum apto para vocês, senão debaixo de seus pés, para serem pisados como a lama das ruas. 3. A miséria a que vocês estão expostos é a que Deus infligirá com o propósito de mostrar qual é a lei de Jeová. Deus dispôs em seu próprio coração mostrar a anjos e homens tanto a excelência do seu amor quanto o horror da sua ira. Às vezes, os reis terrenos se inclinam a mostrar como é terrível a ira deles, por meio de extremos castigos que executam naqueles que os provocam. Nabucodonosor, aquele poderoso e soberbo monarca do Império Caldeu, se dispôs a mostrar sua ira quando se enfureceu contra Sadraque, Mesaque e Abednego e deu ordens para que a fornalha de fogo ardente fosse aquecida 7 vezes mais do que antes. Sem dúvidas, as chamas foram levadas ao máximo da fúria que a arte humana poderia induzi-las, mas o grande Deus também está disposto a mostrar sua ira e magnificar sua terrível majestade e grande poder aos sofrimentos extremos de seus inimigos. Ele menciona aqui Daniel 3, aí no final ele menciona Romanos 9, 22. Eu lerei também os versículos 20 a 24 para contextualizar. Mas, ó homem, quem és tu, que a dos replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios.
Lembrando, esse texto bíblico é muito usado pelos calvinistas para justificar as doutrinas da eleição e da reprovação. Mas se nós pararmos para pensar, se você falar em Jeremias, eu não lembro se é Jeremias 4, Isaías também menciona, fala sobre o oleiro, a vaso na mão do oleiro, que o vaso, o oleiro faz o que quer com o vaso. Se o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro refaz esse vaso. Então é o vaso, para desonra, ele pode ser refeito para honra. E o vaso para honra, quando ele se quebra, ele se torna um vaso de desonra. Então, esse texto bíblico, ele, embora seja muito usado pelos calvinistas, mas ele pode ser traduzido de uma certa forma a mostrar que ainda existe oportunidade de salvação. E se você não permanecer firme, não permanecer fiel a Deus, você pode se perder também. Então, vamos lá. E visto que este é seu desígnio, o que já determinou, isto é, mostrar como é terrível sua ira não restringida, a fúria e a cólera de Jeová, ele o fará e levará a cabo. Haverá algo a ser realizado e feito que será terrível para quem o testemunhar. Quando o grande irado Deus se houver levantado e houver executado sua terrível vingança contra os pobres pecadores e os miseráveis estiverem de fato sofrendo o peso e o poder infinito de sua indignação, então ele chamará o universo inteiro para contemplar essa terrível majestade e grande poder que deve ser visto então. Conforme Isaías capítulo 32, versículos 12, que fala Isaías capítulo 12 a 14, mas eu leria do versículo 11 ao 15 para contextualizar. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos vós que estáis tão seguras, despivos e ponde-vos nuas, e cingi com saco os vossos lombos, baterão nos peitos pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações das torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para a paz dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Assim ocorrerá a vocês, que estão nesse estado de não convertidos, se nele persistirem. O poder infinito, a majestade e o terror do Deus onipotente será magnificado sobre vocês na força inefável dos seus tormentos. Serão atormentados na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E quando estiverem nesse estado de sofrimento, os gloriosos habitantes dos céus se adiantarão e contemplarão um terrível espetáculo para que vejam em que consiste a ira e fúria do Todo-Poderoso. E quando tiverem visto, se prostrarão e adorarão essa grande majestade e poder, conforme Isaías 66, versículos 23 e 24. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. É uma ira eterna. Será terrível sofrer essa ira, e aqui está o ponto 4. É uma ira eterna. Será terrível sofrer essa ira e fúria do Deus Todo-Poderoso por um momento, mas vocês devem sofrê-la eternamente. Não haverá fim para essa miséria horrível e extrema. Quando olharem adiante, verão uma longa eternidade, uma jornada infindável diante de vocês, que engolirá seus pensamentos e confundirá suas almas. E se desesperarão de qualquer espécie de libertação, fim ou qualquer mitigação ou alívio. Saberão que deverão suportar longas eras, milhões de eras, em luta e conflito com essa poderosa vingança impiedosa. E então, quando isso acontecer, quando muitas eras realmente passarem desse modo, saberão que isso tudo não representa senão um ponto em relação ao que resta. De modo que o castigo de vocês será de fato infinito. Quem pode expressar qual será o estado de uma alma em tais circunstâncias? Tudo o que podemos dizer a esse respeito não dá senão um vislumbre fraco e imperfeito daquilo que é inexprimível e inconcebível, pois quem conhece o poder da ira de Deus? Conforme o Salmo 90, versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Como é terrível o estado dos que estão diariamente e a toda hora em perigo desta grande ira e infinita miséria. Mas este é o desastroso caso de cada alma nessa congregação que ainda não nasceu de novo, ainda que seja moral e religiosa. Ainda que seja moral e rigorosa, sóbria e religiosa. Considere isso, quer seja jovem ou velho. A razão para pensar que há muitos agora nessa congregação ouvindo esse discurso que serão objetos dessa mesma miséria por toda a eternidade. Não sabemos quem são, ou os bancos onde estão assentados, ou que pensamentos agora têm. Pode ser que estejam agora relaxados e ouçam tudo isso, sem muita preocupação, e se gabe de que
que não sejam essas pessoas, ou prometendo a si mesmos que escaparão. Se soubéssemos que há uma pessoa, apenas uma, em toda a congregação que deve ser objeto dessa miséria, como seria terrível pensar nisso. Se soubéssemos quem era, que visão terrível seria para tal pessoa. Como seria poderoso o clamor lamentável e amargo que o resto da congregação lançaria por ela. Mas em vez de um, não é provável que muitos se lembrem desse discurso no inferno. E seria por demais maravilhoso se alguns dos que aqui se encontram agora devam estar no inferno em pouco tempo, talvez antes que o ano se acabe. Não seria incrível se alguma das pessoas que agora estão assentadas em algum dos bancos dessa igreja, saudáveis, tranquilas e seguras, estejam lá amanhã de manhã. Aqueles de vocês que persistirem até o fim em estado natural, que se mantiveram por muito tempo fora do inferno, lá estarão em pouco tempo. A sua condenação não dorme, virá rapidamente e provavelmente muito repentinamente sobre muitos de vocês. A razão para se maravilharem que não estejam lá agora mesmo no inferno. Esse certamente é o caso de alguns a quem conheceram e viram que nunca mereceram o inferno mais do que vocês, e que até aqui pareciam ter tanta chance de estar vivos como vocês. A esperança deles se foi, estão chorando em extrema miséria e perfeito desespero. Mas aqui estão vocês, na terra dos vivos e da casa de Deus, e com oportunidade de obter a salvação. O que não dariam essas pobres e desesperadas almas, condenadas por uma oportunidade de um dia, como agora vocês têm? Eu creio que a essa altura estava todo mundo chorando, berrando, esperneando de desespero na congregação. E o pessoal já estava agarrado nas colunas do templo com medo de ser puxado para o inferno. E agora ele entra no apelo mesmo, propriamente dito. E agora tem uma oportunidade extraordinária, um dia em que Cristo abriu largamente a porta da misericórdia e de pé chama e clama em alta voz os pobres pecadores. Um dia em que muitos se reúnem a ele e se esforçam pelo reino de Deus. Muitos vêm diariamente do Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Muitos que outrora estiveram nas mesmas condições miseráveis em que vocês se encontram agora, estão em feliz estado, com seus corações cheios de amor por aquele que os amou e os lavou dos seus pecados em seu próprio sangue, regozijam-se na esperança da glória de Deus. Como é terrível ser deixado para trás em tal dia. Ver tantos festejando, enquanto vocês sofrem e perecem. Ver tantos se regozijando e cantando alegres cantos de coração, enquanto vocês têm razão para prantear pela tristeza do coração e lular pela tristeza do espírito. Como pode descansar um só momento em tal condição? As suas almas não são tão piedosas quanto as dos cidadãos de Sheffield, que estão dia após dia se reunindo a Cristo, que está mencionando uma comunidade, né, uma igreja, onde o pessoal está realmente com uma igrejinha pequena lá do Corinho Antigo. Não há muitos aqui que viveram por muito tempo no mundo e até hoje não nasceram de novo, e estão por esse motivo alienados da comunidade de Israel, e nada fizeram enquanto viveram, senão entesourar ira para o dia da ira. Ó senhores, a situação de vocês, de modo especial, é extremamente perigosa. A sua culpa e dureza de coração é grande e extremo. Não veem vocês como a maior parte dos da sua idade já faleceram e partiram na atual dispensação notável e maravilhosa da misericórdia de Deus? Vocês precisam considerar o seu caso e despertar completamente do sono. Vocês não podem suportar a fúria e ira do Deus infinito. Aqui ele está se dirigindo às pessoas de mais idade. E vocês, rapazes e moças, aqui agora está falando para os jovens. Né? Pense numa Assembleia de Deus. Primeiro ele falou para os varões e para o círculo de oração. Agora está falando para a mocidade e para os adolescentes, né? E vocês, rapazes e moças, negligenciarão esse precioso tempo que agora desfrutam, quando tantos de sua idade estão renunciando às vaidades juvenis e juntando-se a Cristo. Vocês, em especial, agora têm uma oportunidade extraordinária, mas se a negligenciarem, logo acontecerá com vocês o mesmo que com aquelas pessoas que gastaram os preciosos dias da sua juventude no pecado e agora vieram a dar um terrível passo na cegueira e endurecimento. E vocês, crianças, agora ele falou para os varões e para o círculo de oração, falou para a mocidade, para os adolescentes e agora está falando para as crianças. Mas isso não é mensagem para pegar para criança. Criança tem que ter uma mensagem especial. Mas ele não estava nem aí. O mesmo que ele pregava para os adultos, pregava para as crianças. Não tinha culto infantil naquela época. Naquele tempo não tinha culto infantil. Todo mundo ficava no mesmo lugar. As mães ficavam carregando seus bebês de colo, as crianças ficavam andando para lado e para o outro. Então, não tinha culto infantil naquela época. Era todo mundo num lugar só. Todo mundo num templo só, no mesmo tempo. Então ele estava decidindo as crianças também. E vocês, crianças, que ainda não são convertidas, não sabem que estão indo para o inferno, suportar a terrível ira desse Deus, que agora está irado com vocês noite e dia. Vocês se contentarão em serem filhos do diabo, tanto quanto tantas outras crianças da nossa terra. Vocês se contentarão em ser filhos do diabo, quando tantas outras crianças da nossa terra
estão sendo convertidas e tornando-se as santas e felizes crianças do Rei dos Reis. E que todos os que ainda, agora estou falando no geral, e especialmente para os visitantes, aqueles que estavam visitando, que nunca tinham ido para uma igreja, né, estavam lá visitando. E que todos os que ainda se encontram fora de Cristo, pendurados sob o abismo do inferno, quer sejam velhos e velhas, de meia idade, ou jovens, ou crianças, agora ouçam os altos chamados da palavra da providência de Deus. Este ano aceitável do Senhor. Aqui ele menciona Isaías 61, versículos 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade dos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E esse texto de Isaías 61, versículos 1 a 3 é mencionado por Jesus em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19, quando ele está lá em Nazaré, aí dão para ele o livro do profeta Isaías para ele pregar, e ele fala exatamente esse texto, e ele prega e o pessoal coloca lá no precipício para jogar do lado de cima, ele consegue escapar. Então ele é rejeitado pela própria cidade onde ele foi criado. Agora, voltando aqui. Este ano aceitável do Senhor, um dia de tão grande favor para alguns, sem dúvida será dia de vingança igualmente notável para outros. O coração dos homens se endurece e as suas culpas aumentam rapidamente em dias como esses, se negligenciarem suas almas, e jamais houve época de tão grande perigo de tais pessoas serem entregues à dureza de coração e cegueira de mente. Deus parece agora estar juntando rapidamente seus eleitos em todas as partes da nação, assim como atualmente, em 2025, está juntando seus eleitos em todas as partes do mundo. E é provável que a maior parte dos adultos que alguma vez serão salvos sejam atraídos em pouco tempo, e que será como foi no grande derramamento do Espírito sobre os judeus nos dias dos apóstolos. Os eleitos serão salvos e os demais serão cegados. Se isso ocorrer a vocês, amaldiçoarão eternamente esse dia, o dia em que nasceram, por terem visto o tempo de derramamento do Espírito de Deus. Desejarão ter morrido e ido ao inferno sem tê-lo visto. Agora, sem dúvidas, ocorre o mesmo que nos dias de João Batista. O machado se encontra de modo extraordinário posto na raiz das árvores, e toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Como está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, que todos que estão fora de Cristo agora acordem e fujam da ira vindoura. A ira do Deus Todo-Poderoso agora, sem dúvida... A ira do Deus Todo-Poderoso, agora, sem dúvidas, está suspensa sobre grande parte dessa congregação. Que todos fujam de Sodoma. Aqui, ele encerra o sermão justamente nessa parte aqui, mencionando Gênesis capítulo 19, versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte para que não pereças. E todos nós sabemos, né? Aqui está falando para Ló, os anjos falando para Ló e para a esposa e para as filhas dele. Eles foram tirados de Sodoma e foram colocados para fora da cidade para subirem um monte. Aí Ló acaba chorando lá. Por que não vão para Zoar em vez de subir lá para cima? Tal, porque tem medo de morrer, não sei o que, não sei o que. Aí eles acabaram indo para Zoar. Enquanto iam para Zoar, a mulher de Ló olhou para trás, virou a estátua de sal, e as filhas dele foram com ele até Zoar, só que ele ficou pouco tempo em Zoar, porque ficou com medo de o matarem. Aí eles acabaram morando numa caverna, e as filhas dele ficaram com medo de morar para sempre numa caverna sem ter marido, sem ter descendência. Aí fizeram, né, aquilo que eu não mencionarei aqui para não dar problema no vídeo, mas enfim, a pregação acaba aí. Então deu quase 1h20 esse vídeo. Então, se você conhece alguém que ainda não se converteu, não se arrependeu dos seus pecados, precisa ter um encontro com Jesus, mande esse vídeo para essa pessoa. Essa pessoa está em perdição, ou por querer ter desviado. Mande por querer ter desviado também, inclusive para o desigrejado. Mande para o desigrejado também. É importante o desigrejado ouvir essa pregação, para que ele se arrependa dos seus pecados, para que ele volte a congregar, para que ele pare de ficar apontando dedo para pastores, pregadores,
né, para que ele pare de ficar causando divisão na igreja, para que ele pare de colocar irmãos uns contra os outros, para que ele pare de ficar falando mal de crente, para que ele pare de falar mal da igreja, e se arrependa dos pecados antes que seja tarde demais. Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, salve o canal. Deus abençoe, até depois, se quiser.